eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em João capítulo 15, do verso 1 a 11, nós vamos ler, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, vai estar sendo projetado aqui também, mas eu também gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né, se você tem ela com você, amém? A palavra do Senhor diz, em João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, minha alegria, esteja em vós, e a vossa alegria, o vosso gozo, seja completo. Aleluia. Vamos orar pela palavra? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor agora, para que o Senhor abra do teu bom tesouro, libere sobre nós revelação da tua palavra, edifica-nos por meio da fé, edifica-nos por meio da tua palavra agora, Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar no nosso coração a vida que flui do interior do Senhor até nós, por meio da palavra e do Espírito, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. O nome dessa palavra, tem como projetar aqui, por gentileza? Eu pedi para o Hélio produzir uma imagem. O nome dessa palavra é a bênção de permanecer. Fala para o irmão que está ao seu lado. A bênção de permanecer. Essa palavra eu não vou terminá-la hoje, eu devo terminá-la no próximo culto, né? Hoje eu vou pregar em 2 lugares, vou pregar aqui e vou pregar lá em Porto Santo Lúcio também. E no próximo culto eu vou concluir essa palavra. Então, não deixe de vir no próximo culto para você terminar ou concluir essa palavra comigo. Amém? Então, olha só. Existe uma bênção em permanecer. Existe uma bênção em permanecer. Eu não sei se você viu, mas o Senhor Jesus falou quantas vezes ali permanecer, alguém sabe? Alguém contou? Em João 15, do versículo 1 ao versículo 11, o Senhor Jesus falou várias vezes permanecer, né? Ele falou pelo menos 7 vezes, permaneça, 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 pelo menos 7 vezes. Sabe, você percebe então que a ênfase ali nesses versículos é o que? Permanecer, permanecer. Talvez você chegou aqui hoje, né, querendo sair, mas hoje é dia de você permanecer. Sabe, talvez você chegou querendo se mudar, mas é dia de você permanecer. Estou falando isso da parte do Senhor para você. Sabe, a palavra do Senhor diz aqui, né, o contexto que isso está acontecendo. Se você já leu o livro de João, você vai ver que o Senhor Jesus começa a falar no capítulo 13, e ele vai até o capítulo 17, falando em um local. Esse local é chamado de cenáculo. Em Lucas capítulo 22, até no verso 8, diz o seguinte: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que comamos. E eles perguntam: aonde nós vamos preparar a Páscoa, Senhor? E ele fala: olha, vocês vão, e lá vocês vão no caminho, vocês vão encontrar uma pessoa, lá eles vão, quando você encontrar, você vai perguntar onde está o local que foi separado para a ceia do Senhor. Nesse momento então, os discípulos iriam encontrar essa pessoa ia levá-lo até um cenáculo. Sabe o que significa cenáculo? Um lugar ou uma sala ampla, num lugar alto. Isso aqui não está aqui por um acaso. Do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, Jesus está liberando as palavras nesse lugar. Esse lugar, na verdade, é a igreja.
Nós estamos nos lugares celestiais com o Senhor, nos lugares altos. Ali uma figura, é um símbolo da igreja. E é nesse ambiente, nesse contexto, que Jesus vai também falar a respeito de João 15. João 15, aonde no versículo 1 ao versículo 11, ele está dizendo o quê? Permaneça. Então qual que é o contexto? Quem que é o público-alvo? Fala assim, o público-alvo sou eu. Fala. Não, gente, vocês tomaram café hoje? Fala assim, o público-alvo da mensagem do capítulo 13 ao capítulo 17 é a igreja, que sou eu. Aleluia. Mas eu separei uma porção para você. Não vou pregar a respeito de tudo, nem consigo. Mas eu separei a porção em que Jesus fala permaneça. E hoje eu não vou conseguir nem pregar os 7 permaneças que ele fala. Vou pregar só um, porque não tem tempo. Pretendo ficar aqui os próximos 40 minutos falando a respeito disso. Mas, olha o contexto mais uma vez. O contexto aqui, né, o Senhor está nesse cenáculo. E nesse cenáculo vai ser preparada a Páscoa. A Páscoa é a base do que ele vai dizer. Eu não sei se você está percebendo, mas tudo que ele vai dizer agora, a base do que ele vai ensinar, do que ele vai falar, é a Páscoa. Pastor, o que é a Páscoa? Páscoa é o coelhinho de chocolate? Não. Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Por isso toda a mensagem do púlpito tem que ter a base também. Qual que é a base? A Páscoa, o perdão dos pecados. Toda a mensagem nos púlpitos deveriam ter como base, assim como o Senhor tem como base, o que ele está dizendo no cenáculo. E a base é a Páscoa. Eu não sei se você lembra, a primeira Páscoa que foi celebrada foi lá no Egito. Lá no Egito, a Bíblia fala que o povo, né, ele recebeu uma direção da parte de Deus por intermédio de Moisés, que era para eles pegarem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Para quê? Para que ele fosse sacrificado naquele momento da 10ª praga. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem. Na 10ª praga, os primogênitos iriam morrer. E não importava ali se você tinha uma família boa, se você era bom, se você era judeu, se você era israelita na verdade, ou se você era egípcio. O que importava é se você tinha um cordeiro ou não. E o cordeiro tinha que ter as suas condições. Qual que eram as condições? Não poderia ter defeito, não poderia ter mácula, não poderia ser manco, cego, né? Não poderia ser banguelo, né? Ele tinha que ser perfeito, porque aquele cordeiro na verdade é uma imagem de Cristo. Cristo é perfeito. Você pode dizer amém? Cristo é perfeito. Então cada pai de família pegava um cordeiro. Esse cordeirinho ficava com a família ali durante 5 dias. Mas no 5º dia esse cordeiro era sacrificado. Depois de sacrificado ele deveria passar pelo fogo, ser assado. Mais tarde ele era trazido para dentro da casa. E lá a família se sentava à mesa. E eles então comiam do cordeiro. O contexto aqui de João 15 é esse contexto. Está sendo celebrada a Páscoa do Cordeiro. Não a Páscoa do coelho. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, é a Páscoa do Cordeiro. E nesse contexto, Jesus está assentado à mesa com seus discípulos. E eles estão ali desfrutando do Cordeiro. Na verdade, o que Êxodo viveu era nada menos do que uma imagem profética da realidade que Jesus está vivendo agora com seus discípulos. Porque nesse momento Jesus está sentado e Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que está alimentando os seus discípulos, a sua família, os seus amigos. Vocês estão comigo, gente? Então nós vemos aqui que é uma casa, como houve também lá no Egito. Há uma casa onde a diferença única é que essa casa, eles estão reunidos no lugar alto, porque isso aponta para a igreja. Então todas as mensagens aqui são para a igreja. Amém? Então esse é o contexto. E nesse contexto também vale a pena ressaltar que essas são as últimas palavras do Senhor Jesus, umas das últimas palavras, a última pregação dele para os discípulos, os últimos ensinamentos aos seus discípulos antes de morrer. Olha, as primeiras palavras nossas muitas vezes não são muito importantes não, porque são babá, mamã. Nem falamos direito as primeiras palavras da nossa vida, não é verdade? Mas as últimas palavras nós podemos dar muita importância. Aquele senhor que talvez está no leito de morte, está nos seus últimos momentos de vida, a família está reunida ao redor dele,
cada palavra que ele fala tem peso, cada palavra que ele fala tem importância, cada palavra que ele fala ao coração daquelas pessoas. Do mesmo modo, o Senhor Jesus aqui está nesse momento, ele está próximo da morte, porque naquela noite Judas iria traí-lo, naquela noite ele seria preso e depois seria crucificado mais tarde. Então essas são as últimas palavras dele para os seus amigos, que ele chama de amigos agora, não chama mais discípulos, ele os chama de amigos. E quais são essas últimas palavras, pastor? Como eu disse, elas começam em João 13, terminam em João 17, com uma oração. Mas em João 15, ele está ainda discorrendo a respeito dessa pregação. E a evidência de João 15 é: permaneça, permaneça, permaneça. Então esse é o contexto. No versículo 1, ele diz então: eu sou a videira verdadeira. Fala assim: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Por que o Senhor Jesus já começa o texto dizendo: eu sou a videira verdadeira? Porque naquela época havia um entendimento em que Israel era a videira verdadeira. Israel não é a videira verdadeira. Jesus está dizendo algo: não é a nação de Israel a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou a videira que vai fluir vida para cada um de vocês. Eu sou. Então Jesus está corrigindo aqui uma crença errada. Na verdade, no cenáculo então é um ambiente de correção de crenças erradas. Você já percebeu quantas crenças erradas você já chegou aqui na vida da igreja e foi corrigido na medida que você foi ensinado no cenáculo? Da mesma maneira ele está corrigindo, porque o pensamento religioso, o pensamento da religião judaica, na cabeça daqueles discípulos, era que Israel era a videira. Na verdade, Israel não era a videira. Quem é a videira verdadeira é o próprio Senhor Jesus, em o qual nós fomos enxertados nele. Então ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Isso quer dizer o quê? Que, preste atenção, se o pai é o agricultor, ele está revelando para nós mais uma face de Deus Pai. Se Deus é o agricultor, quer dizer que ele cuida daquilo que ele plantou. Se ele é o agricultor, quer dizer que ele envia os nutrientes necessários para cada um. Se ele é o agricultor, quer dizer que ele espera de mim, de você, algo. Se você plantou alguma coisa, o que você espera? Seja sincero. Fruto. Se Jesus está dizendo que o pai é o agricultor, qual é a expectativa do pai em relação à videira? Frutos. Pastor, mas que fruto é esse? Olha, vou ser bem simples e direto com você: vidas. O que você vai levar para a frutificação eterna são os filhos que Deus te deu. Cadê eles? Esses são os frutos que Deus espera de cada um de nós, os filhos. Se o pai é o agricultor, quer dizer que ele vai te dar a provisão necessária para você ter filhos espirituais. Quer dizer que ele vai te dar a vida necessária para fluir do seu interior, para você ter filhos espirituais. Quer dizer que você vai ser boca de Deus para liberar vida, para outros serem salvos e se tornarem filhos espirituais. Esses são os frutos. Se ele é o agricultor, ele tem cuidado da obra, ele tem cuidado da igreja, ele tem cuidado de cada um de nós. Se ele é o agricultor, ele tem nos protegido. Se ele é o agricultor, não vai nos faltar nada. Amém? Você pode dizer amém mesmo? Sabe, ele começa revelando para nós então, que ele é a videira verdadeira, e o pai é o agricultor. Mas olha, ele continua dizendo no verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que interessante. No capítulo 13, você vai ver que Judas foi embora. E nós vamos falar dele hoje. Judas foi embora. Judas era um ramo seco, que não deu fruto, foi embora. Mas, no capítulo 14, se eu não me engano, você vai ver que o Senhor Jesus, ele vai limpar os pés dos discípulos.
A Bíblia nos mostra que Pedro fala: eu não, Senhor, de forma alguma o Senhor vai limpar os meus pés. E aí Jesus falou o que para ele? Se você não me permitir limpar você, você não tem parte comigo. E Pedro faz o que então? Ele vai para o outro extremo. Ele fala o que? Não, então me dá banho, pode me dar banho, não limpa só o pé não, me dá uma chuveirada aqui, passa um sabonete em mim, me limpa tudo. Jesus fala para ele: não, você não entendeu. Aquele que já, em outras palavras, recebeu a palavra, ele já tomou banho, ele só precisa agora limpar os pés, porque os pés é o que tem contato com o mundo, e a palavra é que limpa os seus pés. E aí Jesus diz o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então eu quero que você crie uma imagem agora a seu respeito. Você é um ramo que está conectado na videira, e você está limpo pela palavra que você tem recebido. Se você está limpo, você está na condição exata para frutificar. Pastor, mas e o ramo que foi lançado fora? Daqui a pouco nós vamos falar dele, mas esse eu tenho certeza que não é você. Então nós já vimos aqui o Pai, nós já vimos que o Pai é o agricultor, nós já vimos o Senhor Jesus, mas quando nós vemos o Pai e vemos o Senhor Jesus, nós também nos vemos. E quando nós nos vemos, nós entendemos que nós somos o quê? O ramo. Isso aqui é uma coisa importante. Você sabia? Eu fui estudar sobre videira, sobre plantar videiras. Você sabia que uma videira não pode dar frutos se ela não tem ramos? E também, se um ramo, isso é lógico, não está enxertado, conectado numa videira, jamais ele pode frutificar, ele vai secar e morrer. Então, o que o Senhor Jesus está se colocando aqui é numa condição em que Ele está dizendo o seguinte: eu quero você, eu preciso de você para frutificar, eu quero você, eu escolhi você para dar frutos, e o vosso fruto permaneça. Você que está me olhando aí com esse par de olhos bonitos, foi escolhido pelo Senhor Jesus para dar frutos, e Ele resolveu plantar a sua igreja, não sem você. Isso é uma coisa maravilhosa, porque eu pergunto: Deus precisa de quem, irmãos? Quem que Deus precisa? Quem que pode servir a Deus? De quem que Deus pode estar lá no trono pensando: nossa, queria tanto que o pastor Alex me ajudasse, queria tanto que o pastor Paulo me ajudasse. De quem que Deus precisa de ajuda? De ninguém, mas Ele nos deu uma graça tão maravilhosa de sermos cooperadores de Cristo. Cooperadores de Cristo, como? Com a nossa vida, conectados na videira. Então Ele resolveu te escolher para que você dê frutos. Dê frutos. Esse é o seu papel, filho, dar frutos. Se você quiser saber qual que é o seu alvo de vida, seu propósito de vida, aqui está o seu propósito de vida. Porque quando você vê que você tem um agricultor, que é o seu pai, quando você vê que você tem o Senhor Jesus Cristo, que é a videira, e você está nele como um ramo, o que falta? Você dar frutos. Mas essa é a parte mais importante, interessante, porque para você dar fruto não depende de você. Pastor, não estou entendendo nada, o senhor está falando que eu tenho que dar fruto, mas não depende de mim. Isso mesmo, não depende de você. Na verdade, a única coisa que depende de você é você fazer o quê? Permanecer. Só o fato de você estar registrado na empresa, quer dizer que aquela empresa vai prosperar. É isso que Jesus está falando para nós aqui. Só o fato de nós estarmos ali vinculados com Ele, quer dizer que nós vamos frutificar. Então, o segredo de tudo é: não faça nada para atrapalhar, pelo amor de Deus. Esse é o segredo da vida cristã. Não deixe nada atrapalhar. Ou seja, fique quieto, permaneça, pelo amor de Deus, porque o resultado final disso é frutificação para a glória de Deus. Mas muitas vezes a gente quer usar o nosso esforço. Muitas vezes nós queremos colocar a mão onde nós não fomos chamados para colocar a mão. Muitas vezes nós queremos usar o nosso braço para produzir o fruto. Agora eu pergunto para você: por acaso o ramo fica lá, aquele ramo que está conectado a uma árvore frutífera, ele fica lá: nossa, eu tenho que frutificar, ai meu Deus, eu tenho que frutificar. É assim que ele faz? Não, ele apenas está o quê? Conectado, permanece.
Qual que é o segredo então de uma vida frutífera? Permanecer, conectar, não ficar ansioso, muito menos preocupado, porque a seu tempo o Senhor vai te dar tudo o que é necessário para você produzir o fruto, e o fruto vai permanecer. Então esse é o segredo da vida cristã: permanecer ouvindo a palavra, permanecer vinculado, permanecer conectado, permanecer unido, permanecer em aliança, permanecer. Mas o que se prega nos últimos dias, pelo menos o conceito do mundo, é que permanecer é algo vazio, é algo que não é importante. Mas eu te digo, é importante. Segundo a palavra, é muito importante. Segundo a própria palavra do Senhor Jesus, é muito importante. Porque hoje, permanecer num casamento, pastor Alex, é nada. Até um irmão usou ontem no nosso discipulado uma expressão: é trocar de linha telefônica, de operadora. Hoje eu estou na T-Mobile, não gostei, acho que eu vou para AT&T. Então permanecer na vida da igreja é um problema, porque aqui é um supermercado, se não vende o que eu quero, eu vou para outra. Permanecer em aliança com os irmãos que Deus te deu é um problema, porque se alguém te magoa, te chateia, já não serve. Então permanecer, esse conceito de permanecer, parece que ele caiu. Mas segundo a palavra, a única recomendação que eu estou vendo aqui do Senhor Jesus é: permaneça, 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 permaneça na videira, que é o próprio Cristo. Pastor, mas está dizendo para eu permanecer na videira, que é Cristo. Sim, mas se você for ver, quando o apóstolo Paulo foi perseguido, na verdade, estava perseguindo a igreja, ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, e nessa experiência o Senhor Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo quem? Era o Senhor Jesus do trono? Jamais, ele não poderia fazer isso, ele não tinha nem acesso ao trono de Deus. Quem que ele estava perseguindo? Os irmãos, eu e você, em outras palavras, a igreja, que reunia nas casas, que reunia escondido, porque não podia reunir publicamente muitas vezes. Ele estava perseguindo esses, que Jesus chamou de quê? Eu. Então, nós, a igreja, na verdade, nada mais somos do que Ele mesmo. Então, permanecer em Cristo é permanecer aonde, filho? Na igreja, conectado aos irmãos, conectado e vinculado uns aos outros. Por isso que eu amo a nossa igreja como igreja em células, porque a maneira de você ver isso na forma prática é você se vincular a alguém. É alguém pedir oração para você, ou você pedir oração para alguém. É alguém que está passando necessidade da sua célula e você pôr a mão no bolso e ajudar. Ou você está precisando de ajuda e alguém ir lá te ajudar na vida da igreja. É você precisando de conselho pastoral e a igreja poder te oferecer isso. É você também poder aconselhar outros casais na vida da igreja. É você também interceder pelos filhos dos irmãos da sua célula. É a vida prática da igreja. Eu não sei se você percebe, mas isso é estar vinculado. Em outras palavras, para eu saber se você está vinculado, quem é que fala na sua vida? Você presta conta para quem? Com quem que você compartilha os seus desafios, pelo amor de Deus? Com quem que você compartilha as suas lutas? E olha, nós temos lutas. Quem que dá uma palavra de sabedoria para você? Quem te dá uma palavra de consolo? Quem que ora por você? Quem que vai fazer seu casamento? Quem que vai guardar seu casamento junto com você? Então, essa é a maneira prática de você estar vinculado na vida da igreja. Essa é a maneira prática de você saber aonde você permanece. Por isso Jesus está dizendo: permanecer em mim, em mim. O que o ramo precisa fazer então? Somente fazer o quê? Permanecer. Porque quando ele permanece, filho, quando nós ramos permanecemos no Senhor, nós recebemos a seiva da árvore, a seiva da vida que flui de Cristo, porque Ele é a fonte. Nunca se esqueça, eu não sou a fonte, você não é fonte, nós não somos fonte, a única fonte que nós temos é Cristo. Cristo é a nossa fonte. Agora nós fluímos a partir dele,
Eu recebo dele como minha fonte e eu fluo. Da mesma maneira você recebe de Cristo e flui. A maneira de você receber é ouvindo. A maneira que eu recebo é ouvindo. Mas a maneira que eu fluo é falando. Então quando lá na célula você senta para ouvir a palavra e fala também dela, você está fluindo. Isso é maravilhoso. Então, qual que é a maneira de você saber que você permanece? É sabendo que você está recebendo vida e fluindo vida. É sabendo que você já foi limpo pela palavra que você ouve aqui aos domingos. É sabendo que você, por estar limpo, você agora pode então frutificar. E a frutificação é uma consequência de permanecer. Frutificação é uma consequência de permanecer. Então o Senhor vai falar em João 15, pelo menos 7 vezes, permaneça. Em algumas versões dá 9, outras versões dão 8, mas eu estou usando o número 7 aqui para você lembrar. Então, nós vamos ver agora, que essa palavra, ela é enfática na boca do Senhor Jesus. Veja, eu já contei para vocês o contexto. Depois desse momento, desta noite, que Jesus está ali reunido com seus discípulos, ele vai morrer na cruz. Essas palavras então, são os últimos ensinamentos dele, para os seus discípulos, antes de morrer. São palavras que têm peso, são palavras que são importantes, e elas são direcionadas à igreja, que sou eu e você. E, no contexto dessas palavras, ele agora vai falar 7 vezes a mesma coisa. Preste atenção, irmãos. Sua mãe já falou pelo menos 3 vezes a mesma coisa com você? Na terceira vinha a chinelada, né? Vinha a havaiana rodando. Jesus vai falar 7 vezes a mesma coisa. Será que é importante? Com certeza é muito importante. Então dê peso a essas palavras, dê importância no seu coração a cada uma dessas palavras. Hoje eu vou falar só da primeira vez que ele fala permaneça, ou permanecei em mim. Mais tarde eu vou falar no outro culto, talvez de um ou outro permaneça, mas domingo que vem eu vou concluir, vou falar a maioria dos permaneças aqui para você. Mas essa é a primeira. Eu quero te mostrar algo. Olha o que diz o texto, né? No verso 4. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Lê comigo mais uma vez, 1, 2, 3 e... E eu... Sabe essa palavra permanecei, em grego ela é uma palavra M-E-N-O, meno, não é mano não. Na videira nós temos o costume de chamar uns aos outros de mano, né? Mas é a palavra meno, em grego. Sabe o que significa meno? Permanecer, ficar, não partir, continuar, estar presente. Não em espírito, presente em corpo, fisicamente. Ser sustentado, mantido continuamente. Esperar por alguém. Olha só que interessante. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos permanecerem nele. O que é isso? O que isso quer dizer então? Quer dizer o quê? Que você vai ser mantido por mim. Você vai ser sustentado por mim. Olha, permanece em mim, porque eu estou dando a minha vida por você, e essa vida vai fluir através de mim para você. Eu vou te sustentar, eu vou te manter, eu vou te guardar, em outras palavras. Mas um dos outros significados que está aqui é esperar por alguém. Hoje nós estamos aqui como igreja esperando por alguém. Permanecemos esperando por alguém. Por quem nós estamos esperando como igreja? Pelo Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então um dos significados também é esperar por Ele. Você está hoje aqui esperando por Ele? Porque Ele pode voltar agora, Ele pode nos chamar agora,
Ele pode nos levar agora. Sabe? Isso pode acontecer nesse exato momento. Tomara fosse. Nesse exato momento. Então esse é um dos significados. E ele diz algo. Permaneça em mim. Qual que é a consequência de permanecer nele? E ele vai em nós. Então, o Senhor está nos mostrando algo aqui. Existe uma implicação de Cristo estar em mim e eu estar em Cristo. Uma coisa é Cristo em mim, outra coisa é Cristo, eu em Cristo. Eu não sei se você percebeu. Uma coisa é Cristo em mim e Ele habita em mim, Ele habita em você. Outra coisa é você em Cristo. Esse é outro nível. Vamos entender? Colossenses capítulo 1, verso 27. Colossenses capítulo 1, verso 27. No dia que você nasceu de novo, Cristo veio habitar dentro de você. Você se tornou então casa de Deus. Você se tornou templo do Espírito Santo. Você se tornou então aquele que carrega o próprio Deus dentro de você. E como casa de Deus, você não é hotel de Deus. Por isso Deus não vem e vai. Deus habita em você. A Bíblia fala que Ele veio tabernacular conosco, mas agora também Ele veio habitar dentro de nós. Habitar quer dizer o quê? Que Ele mora dentro de você. Você é o zip code de Deus. Qual que é o zip code de Deus? Você. Se eu quiser mandar um recado para Deus, vou até você. Mas se eu quiser mandar uma carta para Deus, você é o zip code. Você entendeu o que eu quero dizer? Você é a habitação de Deus hoje. Você é a casa de Deus. Isso quer dizer que aonde você vai, Deus também vai. Isso quer dizer que se você vai trabalhar, Deus também vai estar com você ali. Se você vai dirigir, você também está levando o próprio Deus com você. Então, isso também tem outra implicação, para mudar a sua crença. Deus não vai embora. Ele constantemente está dentro de você. Você não tem condições de tirar Deus de você, porque você foi amalgamado a Ele, você foi misturado a Ele. Eu gosto desse exemplo do curso de maturidade. Quantos aqui fazem bolo? Alguém que já fez bolo? Aleluia. Para fazer um bolo, qual que é a receita? Farinha, ovo, leite, açúcar, chocolate, se for de chocolate, cenoura, se for de cenoura. Você bate aquilo ali, mistura tudo, não é verdade? Depois de misturar, o que você faz? Come? Não. Você vai pôr numa forma, e a forma é Cristo. Põe na forma. Mas agora, depois de pôr na forma, você come? Não. Você vai levar para o fogo. O fogo da experiência do dia a dia, da prática do dia a dia. E depois de levar para o fogo, você vai comer? Depois que assar, você vai comer? Vai. Mas a pergunta chave é: você consegue tirar algum ingrediente daquele bolo que foi misturado? Você consegue tirar o leite de volta? Não, não consegue. Por quê? Porque aquilo ali foi amalgamado, misturado. Do mesmo modo, o Espírito Santo hoje, o próprio Cristo, veio habitar dentro de você e se uniu a seu espírito de tal ponto que ele não pode ser retirado de você. Por isso Deus não te visita mais como no Antigo Testamento. Deus habita em você. Você entende? Isso tem uma implicação, porque aonde Deus está é santo. Sim ou não? Sim. Então santo é esse altar aqui? Não, não, não. Santo é você. Santo sou eu. E aonde eu piso também é santo, porque Deus está dentro de mim e Ele santifica as coisas. Você entende? Então, se alguém for pôr a mão na minha cabeça, cortar meu cabelo, não tem problema, porque maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Eu não preciso ter medo então, porque eu não preciso ter medo de inveja. Esses dias eu recebi tanta pergunta sobre isso. Pastor, inveja é um problema na nossa vida. As pessoas ficam com inveja da gente. Eu percebo o espírito de inveja. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Contra a nossa vida não vale encantamento. O profeta Balaão foi lá para amaldiçoar o povo de Israel na antiga aliança e não conseguiu. Você que está na nova aliança, jamais alguém pode te amaldiçoar. Então,
tem uma implicação de Cristo estar dentro de você, ou seja, de Cristo permanecer em você. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O fato de Cristo habitar dentro de você é uma esperança de glória, é uma esperança em que a imagem de Deus vai se manifestar, a glória de Deus vai se manifestar, aonde? Na sua vida. Por isso que quando você abrir a boca, você nem parece muitas vezes assim, né? Uma pessoa talvez sabe falar muito, você nem talvez sabe articular bem, mas você abriu a boca, Cristo vai se manifestar dentro de você, porque dentro de você tem a esperança da imagem de Deus ser manifesta, aleluia. Então uma coisa é Cristo dentro de você, outra coisa é você em Cristo, você em Cristo. Essa expressão em Cristo aparece por mais de 99 vezes no Evangelho, em Cristo. E olha que interessante, quantos aqui participam do grupo do WhatsApp da igreja? Se você não participa, projeta aí por favor. Eu não tenho tempo de pregar as 99 vezes que aparece em Cristo, mas eu separei 12 que eu não vou pregar também, porque eu também não teria o tempo, mas vou deixar aqui para você ver. Vou pôr lá no grupo do WhatsApp agora. Entra aí no grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa, você pode mirar a sua câmera aqui. Olha só. Pois aí agora, se você não entrou, mais tarde eu ponho. Vou pôr de novo. Entraram mais 2 pessoas, mais 3, mais 4. Quem dá mais? 5, ó, 6. Tinha ninguém, né? Eu separei 12 vezes, ou 11 vezes, eu não me lembro agora, em que aparece a expressão em Cristo. Mas só para você saber, em Cristo você é justificado, em Cristo você foi perdoado, em Cristo você é santo, em Cristo você tem poder, sabedoria, em Cristo você tem triunfo, você triunfa em Cristo em todas as áreas da sua vida, você tem vitórias em Cristo. Então em Cristo quer dizer o quê? Que você recebeu toda a condição para frutificar. Em Cristo você tem vida plena, vida abundante. Em Cristo você tem toda a provisão. Tudo está então em Cristo, em Cristo. Por isso, permanecer em Cristo. Entende? Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai fazer o quê? Dar fruto, vai frutificar, vai frutificar. O problema todo então, depois você pode meditar nisso em casa, que eu não vou conseguir falar sobre isso, são 13 na verdade que eu separei para você, e tem mais gente entrando, meu Deus, vou pôr de novo aqui para você, peraí, aleluia. No verso 4 então, o Senhor está dizendo: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo, fala assim, não pode, fala de novo, não pode. Fala para o irmão que está falando, não pode. Não pode o quê, pastor? O ramo produzir fruto em si mesmo. Ou seja, você não pode frutificar através de si, por meio de si. Você não é sua fonte, você não tem vida em si mesmo. Você precisa da vida de Cristo. Por isso você tem que estar conectado nele. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, por isso não saia da videira. Os irmãos nem para falar amém. Perderam a bênção. Os que falaram amém, amém para você também. Concordamos. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar. Se não permanecerdes em mim. Vou concluir a próxima parte aqui da pregação, te lembrando do contexto. O contexto, em João 13, Judas é indicado como traidor, e ele vai embora. Jesus está no cenáculo, inclusive com Judas, com os discípulos. Jesus diz lá nesse momento: um de vós vai me trair.
E os discípulos começaram a perguntar assim: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Ninguém tinha certeza se iria permanecer até o fim. E a Bíblia fala que Pedro pediu para João, o discípulo mais íntimo de Jesus, perguntar para Jesus quem que seria. E Jesus falou que aquele que pegar o pão e molhar, que eu pegar o pão e molhar e der, esse é o que vai me trair. Jesus então pega o pão, molha ele e dá para Judas. Interessante que isso aqui é um símbolo da ceia. Mas olha que interessante, quando Judas comeu do pão da ceia, a Bíblia fala que Satanás entrou dentro dele. Meu Deus, isso aqui é uma advertência grave, porque se você não é daqueles que é do corpo, você não deveria celebrar a ceia. Vou te explicar que Judas não era do corpo, não era da igreja, não era de Cristo. A Bíblia fala então que Judas sai, em João 13, os demais permanecem, e a pregação aqui de Jesus é o que? Permanece, permanece, permanece. Em João 13, Judas sai para quê? Para trair Jesus. E aqui eu quero fazer um paralelo com você, de Judas e Pedro. Os dois eram discípulos, os dois caminharam com Jesus, os dois, Judas e Pedro, negaram Jesus. Judas e Pedro estavam com Jesus nos milagres extraordinários, na multiplicação de peixes, de pães. No dia que Jesus andou sobre as águas, Judas viu, Pedro experimentou. Você vai ver que Judas e Pedro eram discípulos, mas um permaneceu e o outro foi o quê? Removido e lançado fora. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, filho, aos filhos e àqueles que estão aqui. Aos filhos eu tenho certeza quem você é, mas eu não posso dizer de todos, porque se você vem na igreja, não quer dizer que você nasceu de novo. É como se você fosse no McDonald's, você não pode dizer que você é um Big Mac. Entenderam? Obrigado pela risada, gostei, vou fazer mais piada. Não é porque você vem ao culto que você tenha nascido de novo. E essa é uma advertência. Não é porque Judas andou com Jesus por quase 3 anos e meio, que ele era verdadeiramente alguém que seguia Jesus. E isso é uma advertência para nós, porque nem todos que estão nesse ambiente são crentes. Não é porque você tem uma família boa que você é crente, porque seu nome tem uma família, de uma família boa também, que você é crente, que você nasceu de novo. Não é porque você parece crente, que você é crente. Não é porque seu pai é crente, que você é crente. Porque nascer de novo é algo pessoal, íntimo, e é uma experiência única, que você vai saber, que você passou por ela. Você não terá dúvidas, porque se você está me ouvindo aqui agora e tem dúvidas, eu vou te dar uma oportunidade, e nós vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você tem dúvida, e se você não tem dúvida, feche os seus olhos. Mas eu quero que você repita uma oração comigo aqui agora, para que toda dúvida vá embora, e para aqueles que estão aqui me ouvindo, creiam nele, e recebam salvação por meio dele. Fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje, pela fé, eu declaro, que o Senhor, naquela cruz, morreu pelos meus pecados. Naquela cruz, o Senhor levou a minha maldição, a minha culpa. E hoje, pela fé, eu creio que fui aceito diante do Pai, como filho, e filho amado. Na cruz, o Senhor me fez filho. Na cruz, eu fui salvo. E hoje, eu permaneço no corpo de Cristo, na vida da igreja, pela fé. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos então que Judas e Pedro
Eles tinham muita semelhança, pareciam muito. Eles eram alguém que se olhasse para eles e falava, não, os dois são discípulos de Jesus. Mas um não permaneceu. O que não permaneceu, o que diz o texto? É lançado fora. Sabe por que é lançado fora? Pensa comigo, uma videira, para que ela serve? A videira ela só serve para dar fruto, filho. Mas tem outra coisa que a Bíblia diz que ela serve também. Os ramos da videira, se eles não dão frutos, eles servem para quê? Para ser lançado no fogo. No fogo. Preste atenção. Qual é a garantia que você foi salvo? Qual é a garantia prática, segundo o texto? Que você vai manifestar o quê? Frutos. Frutos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não fica preocupado não. Uma videira demora anos para dar fruto. Abraão, ele foi chamado por Deus. Sabe quantos anos depois ele foi frutificar? 30 anos depois. Ele creu 30 anos antes. Mas 30 anos depois é que veio aparecer Isaac. Então fique em paz. Se você creu, você está enxertado na videira. Judas, por sua vez, não creu. E por ele não ter crido, ele foi lançado fora. E o contexto, como eu estou dizendo para vocês, é o contexto do momento da traição. Nós vemos esse paradigma, então, esses dois, Judas e Pedro. E o versículo está dizendo, permanecer em mim. Se você permanecer em mim, você vai o quê? Vai o quê? Dar frutos, frutificar. Judas não permaneceu. O que o apóstolo João diz lá em 1 João 2,9? Eles saíram do nosso meio. Quer dizer que estavam no meio antes. No entanto, não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam o quê? Teriam o quê? Permanecido conosco. Todavia eles foram para que se ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Judas se foi para ficar claro o quê? Que ele não era do time, do povo de Deus. Mas Pedro, irmãos, permaneceu. Pedro permaneceu. E ele permaneceu várias vezes. Posso te garantir isso. E olha só, Pedro era perfeito? Pedro era alguém perfeito? Falava só coisa boa. Ele não era intrometido. Ele não era irritado. Certa vez a Bíblia fala que ele foi até Jesus e falou, Senhor, quantas vezes se deve perdoar? Por quê? Porque algum daqueles discípulos lá já estava chateando ele demais. Aí ele fala, eu já perdoei 3 vezes, mas vou mostrar o tanto que eu sou bom para perdoar. E Jesus chega nele e fala o quê? Não, Pedro, você não entendeu. É 70 vezes 7. Isso aqui é uma expressão. É como se Jesus estivesse dizendo, é o tanto que for necessário, Pedro. Pedro saiu murchinho dessa conversa. Porque ele estava pensando que ele era o cara, porque ele já tinha perdoado algumas vezes, algum dos discípulos estava irritando ele. Então Pedro não era uma pessoa perfeita. Eu pergunto para você, você é perfeito? Vira para o irmão que está ao seu lado. Você é perfeito? Carlinhos, ele não se enxerga. Não, nós não somos perfeitos. Então há esperança para mim e para você. Cristo em vós, a esperança dá? Há esperança para nós então. Pedro não era perfeito. Pedro negou Jesus, sabe quantas vezes? 3. Vamos ver o dia que ele negou Jesus? Mateus 26, 75. Mateus 26, 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, fez o quê? O negou diante de todos. Pedro negou Jesus, irmãos. Olha, Pedro falou o quê? Não me associe com essa turma aí não, com esse Senhor Jesus aí não tem nada a ver com essa história. O cara andou 3 anos e meio com Jesus, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Jesus falou para ele, tu és Pedro, mudou o nome do cara, ele chamava antes Simão. Ele andou sobre as águas, ele experimentou do poder do mundo vindouro. Ele pegou os pães e os peixes que Jesus multiplicava e deu para as pessoas. E agora o rapaz está negando Jesus. Estou te contando isso tudo, é para você se enxergar, porque nós somos como Pedro. Nós falhamos também com Jesus. Nós pisamos na bola com o Senhor. Mas a diferença de Pedro e Judas, a primeira e grande diferença é que Pedro permanece. Judas não permanece. Então você como Pedro,
é convidado agora a permanecer. Olha mais, vamos continuar? E saindo para o alpendre, ele saiu lá do meio do povo, porque ele negou e foi embora, saiu de perto deles. Foram para o alpendre, foi ele visto com outra criada, o qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, só que agora ele não negou de qualquer maneira, ele não falou, não estava não, ele falou assim: eu juro por Deus, que eu não estava com Jesus. Pedro negou dessa maneira, irmãos. Mas vamos continuar. Verso 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Você é da videira, você fala mano, né? Fala da graça, você é deles. O que Pedro falou agora? Então começou ele a praguejar. O que é praguejar? Xingar. O homem que andava com Jesus agora está xingando, está falando palavrão. Praguejar e jurar. Mas que coisa! E fala o palavrão. Eu já jurei, estou jurando de novo, eu nunca conheci Jesus. Esse é Pedro, irmãos. Então Pedro se lembra, olha só, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus profetizou antes para Pedro, e Pedro negou o Senhor Jesus quantas vezes? Talvez você já negou Jesus. Talvez você já negou Jesus com o seu comportamento, com as suas respostas, com as suas prioridades, com o seu tempo. Mas permaneça, que há esperança para você. Olha só o que o Senhor diz, Marcos 16, 7. Eu estou encerrando. Marcos 16, 7. O Senhor Jesus havia ressuscitado. E os anjos apareceram a Maria. E olha só o que os anjos dizem para ela: mas ide, dizei aos seus discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. E a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Preste atenção. A última mensagem que você tem de Pedro é que ele saiu de lá o quê? Chorando amargamente. No dia que Judas traiu o Senhor Jesus, o que ele fez? Cheio de remorso, ele foi o quê? Se enforcar. Pedro negou também o Senhor Jesus. Em outras palavras, ele traiu o Senhor Jesus publicamente. A Bíblia fala que ele saiu chorando amargamente. O que ele estava pensando naquele momento? Nunca mais eu volto para o Senhor. Eu não mereço o Senhor. Ele não vai me aceitar de volta. Ele não vai me querer de volta. De novo eu fiz isso, cometi esse pecado. Porque Pedro cometeu o pecado 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foi 3. Talvez você está me olhando aqui agora: pastor, você não sabe, mas eu cometi esse pecado já 3 vezes, 2 vezes. Essa semana aconteceu de novo. O Senhor Jesus não vai me aceitar de volta. Talvez você está aqui hoje com esse pensamento. Pedro estava assim. Mas qual foi a mensagem para Pedro? Vai lá e avisa os discípulos. E por que ele falou e a Pedro? Porque Pedro nem se achava mais um discípulo de Jesus. E a Pedro, que eu vou encontrar com eles no caminho para Galiléia. A Bíblia nos mostra então, em João, no verso 21, no capítulo 15, João 21, 15, que agora o Senhor Jesus vai encontrar com Pedro. Mas deixa eu te dizer algo, aqui não é a primeira vez que o Senhor vai encontrar com Pedro. Na verdade, isso aqui já é a 4ª ou a 5ª vez que ele vai encontrar com Pedro. Mas a Bíblia nos relata que antes desses eventos, o Senhor encontrou com Pedro em particular.
mas não conta para nós o que aconteceu nessa conversa. Eu creio que nesse momento, Deus, ou o Senhor Jesus, estava encontrando Pedro para restaurá-lo, para perdoá-lo. Isso foi de forma individual. Sabe por quê? Porque o perdão, você o recebe de forma individual. No dia que você achou que não merecia, não deveria ter feito aquilo, e não merece agora ser tratado por Deus como filho, pois é nesse momento que individualmente o Senhor vem para te abraçar e para te restaurar. Mas nesse momento agora, olha só, o segredo que nós estamos falando aqui da palavra, a chave é: permaneça para frutificar. João 21:15, Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Preste atenção, em português não fica claro essa conversa, porque no original é que você vai entender. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Agapeu, com amor de Deus, com amor sacrificial, com amor que não é capaz de me negar. Você me ama assim, Pedro? Pedro responde para Jesus: Senhor, sim, eu te amo, mas eu te amo filéu, como irmão, como amigo. Eu não tenho capacidade de dar minha vida por você. E Jesus fala para Pedro o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. Quem são os cordeirinhos? Estão lá naquela sala, na entrada, nas salinhas, as crianças. Os cordeirinhos são as crianças. Essa é a primeira pergunta. Jesus vai perguntar de novo. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me agapeu? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu te amo como amigo, como esse irmãozão que o Senhor é, mas eu não consigo te amar com o mesmo amor que o Senhor tem por mim. Eu não sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. As ovelhas são vocês. Terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me agapeu? Tu me ama com o amor de Deus, com amor sacrificial, com o mesmo amor que eu representei na cruz do Calvário por você? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, tu sabes que eu apenas te filéu, apenas tenho uma amizade pelo Senhor, eu te amo como amigo apenas, eu não sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Preste atenção, nós estamos vendo aqui Pedro agora, esse ramo da videira, permanecendo na videira, sim ou não? Está permanecendo. E Jesus está falando o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Para apacentar ovelhas, você tem que aprender a morrer por elas. Mas Pedro está dizendo que ele não é capaz de morrer por elas. Mas Jesus está dizendo o quê? Quando você permaneceu em mim, Pedro, eu estou te dando a capacidade agora, pela seiva que flui de dentro de mim, para atingir você agora, para amar os meus cordeiros, as minhas ovelhas, o meu rebanho, inclusive para dar a vida por elas, Pedro. Pedro permaneceu. Sabe o que aconteceu para encerrar? Pode ficar de pé. Atos capítulo 3, verso 14. E vai frutificar agora. E vai ser uma frutificação extraordinária, que é o que eu desejo para todos nós. Qual foi o pecado de Pedro, irmãos? Negar o Senhor Jesus. Pedro fez o quê? Negou 3 vezes o autor da vida. Ele negou ou não negou? Se você tem um tipo de pecado que não está resolvido, ou que você não foi perdoado, você fala dele bem, você fala dele sem chorar, você tem liberdade para falar desse pecado publicamente? Não. Se não for resolvido, você não consegue. Você nem fala bem, você não consegue nem falar dele sem chorar, talvez, para alguém, quando você estiver falando com alguém. Pedro agora vai pregar, e Pedro permaneceu.
Essa é a bênção de permanecer na videira. Vocês estão aqui comigo? A bênção de permanecer na videira. Olha o que aconteceu. Ele está pregando. Olha a pregação de Pedro. Vós, porém, judeus, negastes o santo e o justo. O que ele está acusando o povo? O que ele está acusando o povo, irmãos? De ter negado o autor da vida, de ter negado o Senhor Jesus. Pediste que vos concedessem um homicida, de Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Próximo versículo, verso 16. Pela fé em nome de Jesus, é que nesse nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. Veja, ele está pregando agora do assunto que ele bombou. Você já bombou em algum assunto na sua caminhada cristã? Talvez você já foi tentado em alguma área e caiu. Mas eu preciso te mostrar aqui. Pedro permaneceu. Mesmo no dia da queda, ele permaneceu. Quando ele permaneceu no processo de ser tratado. Jesus perguntou para ele 3 vezes: permaneça no dia que você precisar ser tratado. Permaneça no dia que você precisar ser confrontado. Jesus confrontou ele. Permaneça. E o resultado de permanecer foi um milagre extraordinário, uma frutificação extraordinária. Você vai ver que ele prega, ele é o primeiro pregador. 3.000 são acrescentados. Agora, milagres estão sendo feitos extraordinariamente. Sabe por quê? Porque ele permaneceu. O agricultor quer que você frutifique. A maneira de você se frutificar é apenas permanecer. Amém? Aleluia. Gostaria que distribuísse a ceia agora. A ceia é uma das maneiras de você permanecer. A ceia é uma maneira de você permanecer, recebendo a vida e recebendo também as bênçãos reservadas a nós na cruz.